partido, isso me acontece com muita frequência. Então, desejamos enxergar isso em diferentes práticas, não é? E, nesse sentido, propusemos esse ciclo, os lucros acima das vidas, não é? Políticas sociais em tempos ultra-neoliberais. Tivemos o primeiro encontro com a professora Virgínia Fontes, que trouxe a priorização, não é? Discutiu com a gente esse movimento do ultra-neoliberalismo e do próprio fascismo, que ela caracteriza as duas situações de forma concomitante, né? E hoje, então, estão convidadas aqui a diretoria da seção sindical do ANDES da URGS, a professora Loiva Machado, a Adriana Silva, diretora da ATU, a Eliane Freitas, representando o DCE, a Tamires Filgueira, representando a SURGS, e o Kenji Nuri, representando a APG. Temos as entidades de classe representativas da URGS, né? E a Aline Cunha, vice-diretora da Faculdade de Educação, que vai fazer a mediação da nossa conversa hoje. Oba! Então, a Camila está por aí também? E o Kenji? Eu estou aqui, vou ligar minha câmera. Ah, perfeito, perfeito. Então, a ideia é simples, é que a gente possa escutar das entidades esse movimento, vamos dizer, de aprofundamento das questões que dizem respeito às condições, às relações de trabalho e também à democracia, né? Na instituição que trabalhamos e a partir dos espaços de representação que cada uma que vai trazer. Pensamos os 10 minutos iniciais de apresentação. Nos 10 minutos. Vou pedir para o Leonardo, não é? Liderar os acessos, pode ser? Pode deixar, prof. Tá. Então, 10 minutos iniciais numa disposição, depois, conforme falam as entidades, fala a Aline, né? Depois temos uma rodada de participação e aí a gente vê como é que prefere, né? Se responder no final, discutir no final, aí vamos pensando juntos também de acordo com as participações. Mas antes de iniciar a roda de conversa propriamente dita, nós temos um violão, não é assim, Eli? E aí, depois da participação da Eli, então a Isadora, que nos organiza, com mais objetividade do que eu, vai então fazer organizar, enfim, a conversa adiante. Tá? De novo, quero agradecer, enfim, nesse tempo cheio de tarefas que estamos, né, que vocês possam estar conosco aqui fazendo essa conversa. Eli, é contigo, então. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Old pirates just they rob by, born to the merchant ships, millions after they took I from the police feet, but my head was made strong, held aside mighty, this boring generation. Won't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. Nas
favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Capitalismo dependente. Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaiaiai, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue rola solto, manchando os papéis, documentos fiéis, no descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada do exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendemos todas as almas dos indígenas no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que contexto de país é esse? É isso aí. Errei todo solinho, mas acho que a mensagem foi dada. Muito bem. Obrigada, Eli. Isadora, contigo, então? Sim, prof. Vou ligar aqui minha câmera. Então, boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Certo? Tá. Então, eu me chamo Isadora, eu sou bolsista, né, do GTFH. Estou ajudando a organizar esse ciclo com essas rodas de conversa. E hoje nós estamos iniciando a segunda roda de conversa. Porque o nome do ciclo é Os Lucros Acima das Vidas, Políticas Sociais em Tempos Ultra-Neoliberais. Eu vou começar fazendo uma audiodescrição minha. A gente pede que cada participante possa, né, antes de fazer a sua fala, fazer uma audiodescrição bem básica. Eu vou dar agora como exemplo a minha, para que a gente possa daí iniciar a roda. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo um pouco abaixo dos ombros, cabelos pretos. Atrás de mim tem uma parede branca e também, dependendo da posição que eu fico, tenho também uma estante com alguns livros. Estou vestindo uma camiseta preta, né, com as mangas com detalhe em amarelo. Essa é a minha audiodescrição para quem está me ouvindo. Como a prof falou, então, vão ser, né, 10 minutos de fala inicial para cada entidade falando. A professora vai ir chamando, né, para ir fazendo esse movimento. E no chat, no bate-papo, quem quiser se inscrever já durante as falas e perguntas, já pode ir colocando ali, colocar o nome, né, enfim, dizer que quer fazer a pergunta, para quando a gente abrir já ter ali a ordem. Se não, quando a gente abrir, daí a gente vai conversando, pode abrir o microfone e falando também. Que daí vai ser ao final de todas essas falas, né? Agora, no início, vai fazer uma fala inicial, né? A senhora ainda vai falar os 10 minutos também, professora Laura? Eu não te ouvi, querida. Se a senhora ainda vai fazer os 10 minutos iniciais de fala. Não fiz antes de ti, inclusive esqueci a audiodescrição. Diz como tem que Tá. falar antes de mim para me organizar? Não tem problema. Só para saber. Então, daí já inicia, né, as falas. Quem quiser compartilhar no Instagram a participação é @GTFHUrgs. GTFHUrgs, nosso Instagram. Pode seguir lá, a gente também daí reposta. A princípio é isso, né? Boa roda de conversa para todos nós. Desculpem, a minha conexão tá um pouquinho lenta, mas deu para entender, né? Prof, é contigo.
Tá bem. Então, pela ordem, não é, que pensamos, aqui inicia a fala, o Kenji está por aí? Oi, sim. Professor, só uma coisa que eu esqueci para os participantes, vai ter um cronômetro em cima na tela à direita. Ali vai contar o tempo de vocês, fica um pouco mais fácil daí de se organizar no tempo disponível para falar daí, nos 10 minutos. Obrigada. Os zeros a cada vez que alguém for iniciar a intervenção, né? Oi, Kenji, então, contigo, a ordem tínhamos pensado aqui, a ABG, a SURGS, a Associação dos Terceirizados, a Seção Sindical e o DCE. Ao contrário, o DCE e a Seção Sindical, tá bem? E a Aline depois, mediando a conversa. Então, é contigo, Kenji, né? Te apresenta e tens aí 10 minutos que a Isadora vai abrir o... Ok. Boa noite. Eu sou o Kenji, né? Representante docente da APG, Associação de Pós-Graduandos da URGS. Eu estou aqui na nossa sede do centro. Não sei se está para ouvir bem, tem um pouco de barulho aqui no fundo, mas enfim. Eu acho que esse tema do liberalismo, no que diz respeito à pós-graduação, é muito pertinente, porque o principal problema da pós-graduação hoje é a falta de amparo, principalmente legal, institucional, para os direitos dos pós-graduandos. Assim. Então, recentemente a gente teve, por exemplo, perdemos aqui na cidade de Porto Alegre o nosso direito ao TRI escolar. Por que isso acontece, né? Porque os municípios têm essa prerrogativa de decidir se dão esse direito aos pós-graduandos ou não, porque não existe uma normativa a nível, seja estadual ou nacional, que diga que os pós-graduandos têm direito à assistência estudantil. O próprio Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, não diz respeito à pós-graduação. Então, quem decide essas coisas que dizem respeito a transporte, a alimentação, a própria moradia, né, a casa do estudante, tudo isso são prerrogativas das instituições, depende da boa vontade das instituições de tomar essas atitudes, e das organizações, evidentemente, da sociedade civil para colocar essas demandas. E isso é uma coisa que ainda tem que ser construída, assim, a gente está num momento histórico de liberalismo mesmo, onde não existem ainda todos esses direitos que foram conquistados pelos trabalhadores, como 13º, direito a férias, essas coisas, não existem para a pós-graduação. E, enfim, isso entra num debate bastante profundo, assim, sobre o reconhecimento da pós-graduação como não somente estudantes, mas também como pessoas que fazem trabalho, fazem pesquisa, produzem valor, né, para a sociedade. E isso, mesmo do ponto de vista teórico, isso é uma coisa que ainda tem que ser investigada mais aprofundadamente, assim, que tipo de trabalho que é a pós-graduação, como pensar como trabalho essas coisas que são intangíveis, né, como calcular o valor disso que a gente está fazendo na universidade. E as próprias bolsas de pós-graduação, né, que são a única forma que a gente tem de assistência estudantil, assim, regulamentado nacionalmente, elas estão, sim, reajuste desde abril de 2013, se não me equivoco, assim. Então, tem uma desvalorização, assim, mais de 40%, pelo menos da última vez que eu vi esse número, assim, já deve estar... Enfim, já deve estar desvalorizado cada vez mais conforme a gente tem a inflação, né? Enfim, a perca do poder de compra. Então, e quanto mais desvalorizam as bolsas e quanto mais a gente tem esses cortes da educação, especialmente com essa PEC 95, né, que evidentemente aprofundou
completamente essa questão do baixo orçamento em educação, mas isso é um problema que sempre existiu. Quanto menos bolsas tem, maior é a cobrança dos estudantes no sentido de produtividade, porque os programas ficam mais suscetíveis àquelas regras da CAPES que determinam as notas dos programas. Então, eles têm mais critérios para cumprir. Então, isso gera uma situação onde, precisamente, aqueles programas que mais enfrentam desafios de inclusão dos estudantes são aqueles que mais perdem bolsas, porque acaba reduzindo a nota. Então, a gente tem uma lógica muito invertida nessa questão da própria CAPES, que muitas vezes acaba penalizando aqueles programas que são os que mais precisariam de investimento. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais social para os critérios assim, de distribuição de bolsas. E, enfim, é basicamente isso, assim, que a situação da pós-graduação, a gente tá a gente tem que se enxergar assim como precursores assim de um movimento para construir esses direitos. A gente tem que ter essa ciência de que eles não existem ainda, de que a gente depende muito assim, das contingências, né, do momento. Então, quando tem dinheiro, a gente consegue receber algumas assistências. Em momentos de crise como a gente está vivendo, essas coisas vão sendo aos poucos reduzidas, vão sendo cortadas. Então, a gente tem que se enxergar como, enfim, como construtores desses direitos. A gente tem que ter essa perspectiva histórica, assim, para construir organizações, assim, colocar a própria associação de pós-graduandos num papel mais de organização política, né? E que em muitos lugares as associações de pós-graduados não são muito ativas, né? Como são os DCS, por exemplo. Então a gente tem que trabalhar para ativar as associações de pós-graduandos. A gente está inclusive tentando entrar em contato com associações de outras instituições, assim, para, né, ajudar esse trabalho de mobilização, porque a gente tem que começar a colocar essas necessidades que a gente tem como categoria para poder ter de fato algum poder sobre essas decisões que dizem respeito às nossas vidas, assim, e a pesquisa, né, em ciência e em educação, que a gente sabe a importância que isso tem para a gente ter um país, né, de fato soberano. Então, era basicamente isso a minha fala, já vou concluindo. Obrigada, Kenji. A Isadora zero o cronômetro de novo. E aí passamos a Surgs, Tamires, né? Contigo, já agradecendo também de novo? Então, boa noite, companheirada, colegas, estudantes, comunidade universitária no geral. Fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, tenho um black, estou usando um casaco branco com detalhes marrom e uma blusa vermelha com o símbolo da Surg Sindicato. Atrás de mim tem uma parede que era para ser branca, mas hoje está meio bege, vamos dizer assim. E tem um quadro da minha filha que ela pintou com um coração assim bem bonito, um arco-íris. Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui, agradecer, né, o convite do Grupo de Trabalho de Formação Humana, a parceria aí da FACED, que vem de muito tempo, que é muito bom contar aí com vocês. Bom, esse debate ele é muito importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, uma conjuntura que está sendo muito pesada para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, para todo o povo brasileiro. E é um momento de muitas dificuldades, isso todo mundo sabe, né? E é impossível a gente falar da questão do neoliberalismo sem dar uma contextualizada, né? O que está sendo
essa gestão de governo Bolsonaro. Então, vou falar bem o português, tá, gente? A gente está vivendo esse momento aí de confluência de crises, que é uma crise política, econômica, crise ambiental e que se atravessou aí diante de uma pandemia, né? A gente sabe que essas crises elas não começaram nesse governo, já vem de governos anteriores, mas com certeza a gente está sentindo um impacto, né, maior agora no governo Bolsonaro e ainda mais com a pandemia. Então, teve uma alta aí no desemprego, né, na precarização dos serviços. Então, tá assim, o aumento da informalidade no serviço é gigante, né? As pessoas estão se submetendo aos trabalhos mais precários para poder sobreviver e ter o mínimo, que é colocar a comida na mesa, e mesmo assim, a gente trabalhando o mês inteiro, a gente não consegue ir no mercado e voltar com o básico para viver durante o mês. Além disso, tem a questão da fome, né? Que é um debate muito importante, que eu vou dizer que é um dos debates centrais, né? Porque quem já passou fome nessa vida sabe que a gente não consegue nem pensar, né? Ninguém consegue procurar emprego, ninguém consegue pensar vendo que seu filho está passando fome. Então, é um debate que, para nós, ele é prioritário, né? Discutir a questão da fome. E por que a questão da fome? Porque hoje a gente vive no Brasil, que é um país, né, onde produz muitos alimentos. Então, é contraditório que a gente seja o maior produtor, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, e, ao mesmo tempo, tem gente aqui que está morrendo de fome, né? Mais da metade da população está vivendo uma situação de insegurança alimentar. Saiu essa semana que o Rio Grande do Sul aumentou 47% a situação de insegurança alimentar. Então, isso são os reflexos aí dessas crises que a gente está passando. Mas a gente sabe também que esse momento de dificuldade, ele não é para todo mundo. Não é para todo o povo, né? Quando fala, tá ruim para todo mundo, não tá ruim para todo mundo. Porque a gente viu que os ricos ficaram mais ricos na pandemia. Só o Brasil, em 2020, teve uma lista de 20 novos bilionários. Então, não é possível aí que a gente, né, reproduza essa narrativa de que tá ruim para todo mundo, porque a gente sabe que os ricos, eles continuam lucrando diante da tragédia do povo, né? E nesse cenário desses impactos, né, quem mais teve aí, sofreu com esses impactos, com certeza foi a população negra, né, desse país, a população indígena, os quilombolas, né, que sofreram esses impactos, que são os que estão mais aí à margem, né, dos acessos aos serviços, né, dos acessos ao lazer, enfim, né, à informação. Então, essa política do governo, né, uma política consciente de cada vez mais retirar a responsabilidade do Estado em em prover serviços públicos, né? Em prover saúde, educação, em prover lazer. Então, a gente sabe que é uma política consciente desses governos, uma política de Estado mínimo. Isso faz parte, sim, desse projeto neoliberal, né? Que retira dinheiro da saúde e da educação para entregar para os grandes empresários, para financiar, né, as privatizações, coisa que esse governo Bolsonaro e os governos aí do Estado, como o Leite, por exemplo, cumpriram muito bem, assim como o Melo, que entregou a Carris, né? Então, eles fazem parte aí de um mesmo projeto político e econômico. E sem falar as reformas, né, que tiveram nos últimos anos, a reforma trabalhista e tudo mais. Mas é importante destacar também a questão do papel do serviço público, né? O papel dos servidores que cumpriram um papel importantíssimo nesse último período. Na verdade, sempre cumpriram, né? Mas talvez muita gente teve consciência, caiu na real nesse último período. Então, serviços públicos, servidores públicos são essenciais para o desenvolvimento aí da sociedade. Então, esses servidores aí que tiveram à frente, né, linha de frente, em especial os servidores da saúde, em defesa
aí dos trabalhadores, né, cuidando aí sendo linha de frente na pandemia, assim como as universidades, né, que não deixaram um só dia sequer sem trabalhar, ficaram trabalhando dia após dia para manter a universidade funcionando, desenvolveram pesquisas, né, fizeram álcool gel, máscaras, armazenaram as vacinas. Então, é muito importante destacar o papel do serviço público, o papel do servidor público, porque a gente tem um governo onde nos atacou deliberadamente, né, todos os trabalhadores. E, como se não bastasse, o Bolsonaro, ele, durante esse período, né, que falava uns absurdos, como dizendo que, diante da tragédia do povo, dizendo que ele não era coveiro, que não tinha nada a ver com isso, ele também gastou energia para estar retirando os direitos dos trabalhadores, da população no geral. E isso foi uma política que ele aplicou, por exemplo, que foi a PEC 32. E é importante resgatar o processo dessa luta, porque a PEC 32, conhecida como a reforma administrativa, ela é uma PEC que ataca muito o serviço público, ataca muito, e principalmente quem utiliza o serviço público, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa PEC 32, ela sofreu uma derrota importante, e ela foi fruto da luta, da mobilização dos trabalhadores, dos sindicatos, a SURG estava lá, o ANDES estava lá, fazendo enfrentamento no Congresso, nos estados, denunciando os deputados que estavam querendo aprovar essa PEC 32, e a gente teve uma vitória importante o ano passado, que a gente não permitiu que a PEC 32 fosse colocada em votação. Mesmo o governo Bolsonaro comprando deputados com orçamento secreto. Então, eu quero dizer o seguinte, que é importante, sim, a gente colocar que a mobilização, a luta, com a mobilização e com a luta é possível arrancar vitórias. E foi assim que a gente conseguiu os nossos direitos, né? Nossos direitos históricos aí. Então, é importante que a gente resgate esse caminho, porque a gente está aí vivendo um momento muito difícil. E a gente sabe que para mudar a vida das pessoas, né, para mudar essa realidade que está sendo tão dura para os trabalhadores. Ai, desculpa, gente, minha garganta devia ter pegado uma água, não peguei. Mas para mudar a realidade, de fato, desses trabalhadores que hoje estão sem comida, estão sem emprego, estão vivendo na precarização, a gente precisa, sim, de uma saída radical, de um projeto radical. E é nesse sentido que a SURGS vem atuando, de estar sempre investindo na mobilização de rua, de estar no enfrentamento e defender com unhas e dentes a nossa categoria, defender as universidades, a educação pública, os serviços públicos e defender a democracia. Enfim, muita coisa para falar. Quero dizer aqui que esse momento que a gente está vivendo é um momento também que vai ser de muita transformação e a gente precisa estar junto nessa luta em defesa dos serviços públicos, né, em defesa da democracia, em defesa do serviço da educação, e a gente vai estar aí nessa luta. Contem com a gente, a SURGS Sindicato está junto aí para defender a categoria, que a gente sabe que o momento que a gente está vivendo é muito difícil. Obrigada, Tamires. Agora, a Adriana Cunha, né, que representa a Associação dos Terceirizados Unidos, é contigo, e agradecendo a participação de novo. Boa noite, agradeço o convite. Vou fazer minha audiodescrição. Sou negra, estou com uma uma blusa azul. Atrás de mim a parede é branca, tem um armário à minha direita. E eu acho que é isso. Assim, eu queria falar sobre o que eu vi o Lucas, né, falando sobre, ele fala das bolsas, né, que eles ganham menos incentivos, a gente sabe que tem atrasos, né, e que eles são muito cobrados, né, e
e menos valorizado. Cada vez o tempo passa, eles são mais cobrados, menos valorizados em relação a isso, tendo muitos atrasos e muitas vezes sem repasses, né? Isso é uma situação que os terceirizados conhecem e muito, com o sofrimento, né? Que a gente sente na nossa carne, né? A desvalorização, atraso, descaso, muito cobrado, 100% desvalorizado, né? Na universidade federal, na URGS, na grande URGS, na URGS de excelência, não é diferente. Isso está acontecendo, porque esse reitor que está aí, ele não diálogo, né, com professores, os técnicos, com os alunos. Imagina com os terceirizados, coitados de nós, os terceirizados, né? Antes da associação, os terceirizados eram invisíveis, não tinham voz. Mas tivemos luta, tivemos batalha, muita briga e conseguimos nos organizar e hoje a gente tem representatividade dentro da universidade. Mas o que eu queria dizer é assim, os terceirizados, na sua maioria, são pessoas negras, pobres, né, favelados, que para chegar ao trabalho precisam do transporte. E o transporte é o maior vetor do vírus. Vamos falar na nossa época que a gente está vivendo de pandemia, aonde as pessoas queriam, o governo queria que as pessoas ficassem em casa. Mas como que a população que trabalha de dia para comer de noite pode ficar em casa? Como que um terceirizado que limpa pode fazer um trabalho remoto? Não tem. Ou tu te sujeita a ir trabalhar, te arriscando a pegar o vírus, tá? E trazer para dentro da tua casa e espalhar para toda a tua família, ou tu te sujeita a morrer de fome e matar teus filhos de fome. O que a grande maioria prefere? Eu vou encarar o vírus. Eu vou encarar o vírus. Não tem questionamento sobre isso. O pobre é guerreiro. O terceirizado é guerreiro. Por quê? Porque ele sai todos os dias para trabalhar, chuva, faça sol, para receber seu salário mínimo, para ser desvalorizado, para viver como um mudo dentro da universidade, porque não pode conversar, não pode estar na área social, na área comum, com professores, com alunos, com os técnicos. Isso é um tremendo descaso. Eu acredito que a partir desse ano, né, com essa representatividade, com o corpo que é a Associação Unidos Terceirizados, a gente possa começar a mudar isso, a valorizar todas as representatividades que atuam dentro da universidade. Porque não é só o professor, não é só o aluno que é a universidade, é o trabalhador da limpeza, é o trabalhador, o jardineiro, é o vigilante, é o porteiro, as meninas que trabalham na cozinha dos RUs, né? Então, tem muita gente que é universidade, URGS. E falando assim do nosso, eu acho que assim, não é só, né, o trabalhador terceirizado, mas todo mundo está sentindo na carne com esse governo que entrou aí, esse desgoverno, esse governo fascista que entrou aí, a dificuldade que está sendo sobreviver. A gente está sobrevivendo nesse país, né? Porque entrou esse desgoverno, consequentemente, tivemos o azar de que entrou a pandemia e a coisa só piorou para a gente, os trabalhadores, né? Porque a gente não é rico, somos trabalhadores, então a gente é quem sofre mais. Como a Tamires falou, para a gente poder ir num supermercado e fazer aquele teu carrinho, a tua cesta, sabe, do fim de semana, do mês, tu não consegue mais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul.
que é uma das cestas básicas mais caras, né? Então, cada vez mais está difícil sobreviver. E outra coisa, a lei da terceirização, ela tá matando a míngua aos trabalhadores. Essas empresas terceirizadas estão se multiplicando. Vamos contar quantas empresas terceirizadas tem dentro da universidade. E o salário é um salário bom? As pessoas se dão por satisfeitas quando tem um salário que paga em dia. Não importa quanto que eu estou ganhando, está pagando em dia, eu estou feliz. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer respeito, quer dignidade, um salário justo. É isso que a gente deseja, né? Como indivíduos, como pessoas, como trabalhadores. É isso que a gente precisa brigar. A gente precisa se unir, como uma vez eu falei, a gente precisa se unir porque a gente é grande, a universidade é grande. Quando a gente se une, trabalhador, técnico, professor, aluno, a luta fica bonita, fica linda. A gente vai para a rua, a gente ganha espaços e a gente é ouvido. E isso me orgulha, sendo eu uma negra, mãe solo, favelada, terceirizada. Eu fico muito orgulhosa de estar brigando para os meus direitos, de ter companheiros, tá? Como eu estou tendo aqui dentro da universidade. E eu acho que é um pouco disso, né? A gente sabe das nossas dificuldades, mas a gente tem que se engajar aonde e com as pessoas corretas, né? E eu acho que a associação dos terceirizados, ela tá no lado certo. Nós estamos do lado certo da história, né? Obrigado, gente. Obrigada, Adriana. Então, agora a Eli, né, representando o DCE, nosso Diretório Central de Estudantes. Contigo, Eli. Bom, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Eli. Primeiro, a descrição: eu sou branca, tenho cabelo loiro, meio amarelo, assim. Tô de preto, com moletom preto. Atrás de mim tem uma parede branca, um pedaço da cama e uma janela marrom. Eu sou Eli, eu sou estudante de Educação Física aqui da universidade e estou construindo a gestão atual aí do DCE, né, do Diretório Central dos Estudantes. Eu também faço parte do coletivo Alicerce, um coletivo de movimento social aí da cidade. E então tava pensando aqui, né, a fala, assim, eu tinha escrito uma fala bem específica, assim, trazendo bem as consequências, né, a transformação que a universidade vem sofrendo a partir das políticas neoliberais implementadas nela, assim. Mas eu acho que antes de entrar tão especificamente, enquanto o pessoal foi falando, foi me dando vontade de falar, né, também tem a ver com esse título, assim, né, o lucro acima das vidas, assim. Eu acho que a gente que tenta estudar um pouco, assim, a história do Brasil, tentar entender que não é simples, não é para todo mundo, né, porque na escola pública é uma história mal contada, uma história contada na perspectiva de quem explora, né. Muitas vezes a gente nem história teve na escola, e tem todo esse processo de desmonte da educação pública, né. Então, acho que tudo isso faz parte da gente, às vezes, não conhecer a nossa história, e por isso é importante a gente conversar sobre isso, até para aprender coletivamente, assim, né. Mas o contexto do país, né, do Brasil, sendo desenvolvido a partir de um desenvolvimento global de capitalismo, eu acho que olhar para esse sentido de país, que foi sempre um país de negócios, né, onde ricos daquela época, naquelas condições, daquela forma de sociedade, que é anterior, né, ao capitalismo, mas é onde essas pessoas vieram para o nosso país fazer negócio. Então, vender produtos a partir da exploração da terra, né, explorar o solo, explorar pessoas de diversos povos aqui dentro, que conforma um pouco do que é o Brasil, e que conforma também as desigualdades sociais que a gente vive hoje, né? Quem teve acesso a direitos, né? Quem não teve acesso a direitos, a escravização como forma de
de lucro, né? Então, eu acho que o lucro acima das vidas, ele está desde a origem do que é chamado de Brasil, né? Essa terra que a gente vive, assim. Também estava pensando no ultraneoliberalismo, né? Não é um conceito fácil também de falar sobre, de conceituar, de conversar, é bem difícil, né? E eu estava pensando o quanto que o desenvolvimento de projetos capitalistas, eles têm a ver com as crises que o próprio capitalismo produz, né? Se a gente for pensar, né, o desenvolvimento do capitalismo, uma forma de organização social e o projeto liberal, né, econômico. O Brasil, o mundo entra em crise e aí a gente vai ouvir falar do neoliberalismo, né, que também tem a ver com essa crise de 40 anos que a gente vive aí, né, que não consegue se restabelecer economicamente, né, dentro também de uma perspectiva capitalista, assim, né. E aí o ultraneoliberalismo como um avanço dessa política neoliberal de projeto, né? Então é um projeto desenvolvido pelos governos que aí estão, e aí estou falando isso também, falei dessa crise de 40 anos, para dialogar com a Tamires, inclusive, a Tamires falou isso, né? Que o que a gente vive hoje, ele é um desenvolvimento dessa política neoliberal, ultraneoliberal, de governos anteriores, né, ao bolsonarismo. Se eu estou falando de 40 anos, deixa eu pensar, 1980, sabe? Então, tipo, todos esses governos ali, desde a reabertura democrática e também o que foi o Brasil antes disso, tudo isso tem consequência, né? Mas a gente vive uma crise que não é resolvida, e a burguesia, esses ricos, esses capitalistas que têm lucrado a partir né, ao mesmo tempo que a nossa população cada vez está mais pobre e tem mais fome, né, desenvolver esse projeto, né, ultra neoliberal para tentar incidir nessa crise, né? Então, apesar de a gente estar vivendo um momento de destruição da natureza, de destruição, inclusive, do que o povo produz, né? Eles encontram uma forma de continuar lucrando e daí, óbvio, nesse sentido, alguém tem que pagar essa crise, né? E quem está pagando essa crise somos nós, trabalhadores aí, desempregados, né? Tudo que as gurias já falaram aí, né? De quem principalmente está sofrendo essa crise, mas, né, para trazer uma perspectiva de classe trabalhadora, né? A crise, ela atinge uma classe e dentro dessa desigualdade social, também de formação social, vão ser as pessoas periféricas, negras, as mães solos, principalmente, que vão estar sentindo, né, de forma mais impactante, porque a fome está presente no cotidiano, porque a impossibilidade de pegar um transporte público pelo valor, ou até porque não tem linha que leve, tá ligado? Isso bate muito mais forte, assim. E aí, para entrar no específico, né, acabei falando demais ali, mas para entrar no específico, assim, o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, né, de uma universidade, na nossa concepção, né, da gestão atual que está ali, da coletividade que forma essa gestão, a gente acredita que tem que ser uma ferramenta dos estudantes, tem que ser um espaço que os estudantes possam utilizar para fazer suas lutas, né? A gente acredita que esse espaço, sendo assim, ele tem um potencial, tomar um bagulho aqui, vai ressecando a garganta. Ele tem um potencial muito grande, pode cumprir um papel de contribuir na organização desses estudantes, né? De reunir esses estudantes, para que os estudantes, coletivamente, tentando buscar também né, aliança, unidade com os trabalhadores da universidade, possam fazer frente a todos esses desmontes que, historicamente, a gente vê que né, da educação, do serviço público, que a universidade também tem sofrido, né? Também olhando para os direitos estudantis, que articulados aí com os direitos da juventude no geral, né? Que tem a ver com o TRI, que o colega ali da PG falou, né? Então, para dialogar com isso também, para fazer frente, né? Então, a gente não acredita que o DCE em si, essa entidade por si só, ela tenha força e tenha qualquer condição de barrar qualquer retrocesso dentro da universidade. A gente odeia heroísmos e a gente não acredita nisso. A gente acredita que o sujeito dessa luta, que são os estudantes, que é a comunidade acadêmica como um todo, que tem esse poder, que tem esse potencial de conseguir barrar, enfrentar, né, colocar frente a esse desmonte da universidade pública, desse projeto ultraneoliberalismo,
ultraneoliberal, né, ganhando corpo e se desenvolvendo dentro da universidade. Então, a gente acredita que o nosso papel é criar espaços onde esses sujeitos, né, políticos, os estudantes, possam se encontrar e pensar juntos, né, coletivamente, como vai ser a nossa luta, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, servir como um instrumento de organização e que possa impulsionar, né, impulsionar a luta dos estudantes. A gente acredita que o nosso papel é esse, assim. E eu acho que é isso, assim, né? Historicamente, os estudantes foram importantes para essa disputa por uma universidade pública dentro de uma perspectiva, né, social, assim, classista, que seja um espaço onde o povo possa acessar ela, possa estudar a partir dela, possa conseguir se formar, permanecer até o final do curso, tá ligado? Ter direitos não para poder desenvolver o seu curso, se formar mesmo, porque houve políticas sociais de abertura da universidade, mas só desmonte das políticas de permanência. Então, numa aparência, parece que, né, a universidade ela está cada vez... na verdade, não, ela tá mais popular, sim. Muita gente pobre acessou a universidade a partir das cotas, então ela é muito importante também. Né? Mas o quanto que tem essa contradição, né, do acesso e da não possibilidade de permanência pelo corte dos direitos estudantis mesmo. Eu vou falando, eu vou me perdendo, assim. Mas é isso, que o povo possa acessar ela, permanecer, se formar, né? E disputar esse desenvolvimento de conhecimento, que eu acho que o GTFH também foi muito que me ensinou isso, assim, né? De um conhecimento que volte para a população, para que a gente possa incidir sobre os problemas sociais, né? Denunciar o que está de problema social e, a partir desse desenvolvimento, né, que é da educação, da tecnologia, que é pago pelo povo, né, que retorne conhecimento para o povo. E é o que a gente chama de conhecimento socialmente útil, né? Isso aí eu acho, assim, né? Daí, na universidade, tá finalizando meu tempo, vou falar só mais um pouquinho, mas vou terminar rapidinho. Só para citar mesmo, né, como essas políticas ultra neoliberais se desenharam na universidade, né, na nossa perspectiva de estudantes, assim. Eu acho que tem só vou citar. Tem a intervenção bolsonarista na nomeação da reitoria, né? Eu acho que todo mundo aqui, não sei se todo mundo está sabendo, mas aconteceu isso. Houve uma consulta, né, democrática, que a gente sabe que também não é democrática, a gente vive uma democracia restrita, onde não há uma paridade nas decisões da universidade, mas houve essa consulta e a comunidade, uma gestão ganhou as eleições e o Bolsonaro interviu e decidiu que o reitor seria esse, que está aí hoje, né, o Bulhões, que tem um alinhamento político com ele, né? Então, acho que isso desenha um pouco do que é esse ultraneoliberalismo, e aí não só isso, assim, mas a extinção dessas políticas de assistência estudantil que eu tinha falado, né, junto com a questão do transporte público, mas o auxílio ao transporte que não foi reajustado, as bolsas que até hoje não foram reajustadas, o auxílio material que está sendo cada vez mais restrito e que também não tem um reajuste, né, a creche para as mães e pais estudantes, para os seus filhos, né, para que possam desenvolver os seus cursos também, é algo que é uma luta histórica que até hoje não foi atendido, né? A burocratização para o acesso à alimentação. Então, a Tamires falou, a gente vive num país onde a fome é presente, cada vez está se alastrando no nosso país, e a universidade pública não garante alimentação para os estudantes. Né? Então, o que isso significa na questão, na possibilidade de permanência, assim, né? E aí, só para finalizar mesmo, assim, né, o ensino remoto emergencial como uma forma de desqualificar ainda mais o ensino e como uma perspectiva de educação, né, que está sendo desenvolvida na universidade, que pode parecer que foi só, né, um ensino remoto emergencial, mas que, na verdade, aí para o futuro está sendo colocado, né, como uma perspectiva para a educação. Então, essa também como uma política ultra neoliberal, elitista, que coloca todo o custo para cima dos estudantes e dos trabalhadores, que nos afasta pessoalmente, que não proporciona um debate coletivo como esse que a gente está fazendo aqui, né? Onde a galera não tem computador, não tem internet, sabe? Então, isso aí também como uma política que está sendo desenvolvida. Desculpa aí ter passado o tempo. Obrigada, Eli. Então, para fechar a nossa primeira conversa, primeira roda, a professora Loisa Machado, representando a diretoria da seção sindical do ANES da URGS. Obrigada. Olá.
Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. Meu nome é Loiva, eu integro a gestão lutar e pedagógico do ANDE seccional URGS. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelo crespo, hoje ele está preso. Eu uso óculos, meu óculos é de cor roxa. Eu estou com brincos na cor branca e uso um blusão cor-de-rosa. Atrás de mim aqui eu tenho uma estante de livros. Então essa é minha audiodescrição, né? Assim me apresento, dizer da alegria de estar aqui compartilhando essa mesa, né, com potentes falas das companheiras que me antecederam, agradecer ao grupo, né, de formação, de trabalho e formação humana, na pessoa da professora Laura, né, companheira de muitas lutas e construções. Então, o tema de hoje nos instiga nessa roda de conversa, porque ele diz que os lucros estão acima das vidas, né? E que é necessário, então, discutir as políticas sociais em tempos neoliberais. E esse lema ele nos mobiliza, porque nós poderíamos nos perguntar como ter lucro se a vida está ameaçada, se as vidas estão ameaçadas, se as vidas estão colocadas em xeque. Né? E daí essa é uma discussão pertinente, né? Pois bem, né? As políticas ultra neoliberais, elas vêm impondo para nós, né, a defesa e a expansão cada vez mais, né, exacerbada do modo de produção capitalista, gerando uma acumulação extrema, né, de renda, de riqueza e de poder, em detrimento de uma pobreza extrema e de uma exploração extrema dos recursos ambientais. E aí nós vamos perceber toda a ofensiva dos territórios em relação à mineração, ao garimpo, à queimada, à grilagem de terra, o agronegócio, a violência no campo, que nos últimos 2 anos, no comparativo de 2000 a 2021, cresceu 1000%. E aí atinge, né, de forma muito direta os povos indígenas e quilombolas. E aí nós podemos também verificar, né, essa ofensiva no campo do trabalho, né, com a exploração exacerbada do trabalho humano, com o desemprego estrutural, a precarização de direitos, um conjunto, né, de reformas trabalhistas, de reforma previdenciária, a emenda constitucional 95, que atinge diretamente o campo da saúde e da educação, toda a ofensiva de desmonte ao sistema único de assistência social, né, que nesse período, saúde, assistência social, né, todo esse conjunto de políticas estiveram, né, com serviços, né, ofertando serviços tão necessários, né, especialmente nesse período de agravamento das condições das comunidades, das famílias, né, da incidência da fome, né, no nosso país. Então, foram serviços muito importantes que chegam às comunidades e que passam, né, por todo esse processo de desmonte. Somado a isso, nós não podemos aqui deixar de mencionar, e é fundamental que em nossos processos a gente possa também refletir sobre indicadores sociais, indicadores raciais e de gênero, né? Porque, como já foi dito, né, pelas companheiras da mesa, são as comunidades de periferia, são as mulheres, né? É a população negra, indígena, que também é impactada mais diretamente, né, com essas realidades. E nós vamos observar, por exemplo, quanto à violência em nosso país, que 75% dos homicídios do Brasil atingem diretamente as pessoas negras, que são, né, os pretos e os pardos. Nós vamos observar também, por exemplo, nesse período pandêmico, toda a chamada, né, para a questão de higienização, nós vamos observar que muitas comunidades não têm nenhum serviço de saneamento básico. E aí, esse índice, enquanto ele afeta
27% da população branca, ele afeta diretamente 44% da população negra, né, que inclui pretos e pardos. Também é fundamental nós trazermos aqui para esse debate, quando falamos do significado das políticas, né, a realidade das mulheres em situação de violência, né? A cada minuto, oito mulheres são agredidas, né, no nosso país. E poderíamos aqui falar também dos dados do feminicídio, o quanto, né, tem agravado. E quando falamos, né, da questão de trabalho com recorte racial, nós vamos verificar que 73%, né, né, da população branca, né, recebem, né, recebe mais do que pretos e pardos, e os homens recebem mais, né, do que as mulheres. Então, esses dados, eles são marcadores importantes para nós também observarmos, né, a ocupação nos espaços de trabalho e como que ela se configura. E quando nós trazemos de forma mais direta para o nosso campo, né, dos trabalhadores do serviço público, nós temos a luta crescente, né, do trabalho, da luta crescente contra a defasagem dos salários, que desde 2017 nós não temos aumento, né? Nós vamos ter uma defasagem de 49% no nosso salário. Então, esse projeto da classe burguesa é um projeto de devastação dos direitos, da diversidade, que gera e intensifica a crise ambiental, econômica, política e sanitária, num contexto, né, de fundamentalismo religioso, de racismo, de violência institucionalizada e de ofensiva, né, ao exercício das liberdades democráticas. E é nesse contexto que nós temos que construir um processo contra-hegemônico. Então, não podemos aceitar os lucros acima das vidas, mas sim, né, construir um processo da vida acima dos lucros. E essa é a chamada que nós temos feito a partir do Andes, né, tivemos toda a mobilização do 40º Congresso Nacional, que foi realizado aqui em Porto Alegre, no mês de março, entre março e abril, num contexto, sim, né, de uma universidade sob intervenção, num contexto de 50 anos do golpe empresarial militar, que foi responsável, né, por todo o terrorismo, perseguição e morte de um conjunto significativo de brasileiros e brasileiras que lutavam, né, por um projeto societário diferente, né? Um projeto onde as liberdades pudessem ser exercidas. E nesse contexto do Congresso, no dia 1º de abril, nós realizamos uma manifestação importante, né, reunindo diferentes movimentos, estudantes, graduação, pós-graduação, entidades sindicais, em defesa das liberdades democráticas e dos serviços públicos. E essas lutas, elas têm evidenciado, né, que o nosso sindicato, ele se constrói pela base, ele se consolida na luta nas ruas, na construção de lutas unitárias voltadas à emancipação da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, tornar a vida acima dos lucros significa um posicionamento por um projeto de sociedade sem exploração, sem opressão, denunciando e se contrapondo à ofensiva do modo de produção capitalista e de reprodução da vida, que ao invés, né, de usufruir da riqueza, da diversidade humana, dos saberes e experiências, do acúmulo dos conhecimentos socialmente produzidos, impõe, né, o negacionismo, intensifica o racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTQI-fobia, a violência institucional, a violação de direitos e a ofensiva exploração da classe trabalhadora. Tornar a vida acima dos lucros no campo da educação, mais diretamente, significa o compromisso, né, o nosso compromisso com um projeto de educação que seja pública, gratuita, laica e de qualidade, em seus diferentes níveis e modalidades, porque a educação, ela precisa ser concebida como um direito inalienável à população. Educação não é mercadoria. Educação é direito da sociedade e é dever do Estado. E é nessa direção
que é fundamental, né, que as universidades elas cumpram com a sua finalidade. E nesse sentido, precisamos, e já vou encerrando, né, defender a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial da universidade, que é indissociável da democracia interna, e reafirmar que a universidade deve estar, sim, a serviço do interesse público. Defender o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Defender a política de cotas, né, no ensino superior, porque nós sabemos que a nossa universidade é marcada, a universidade brasileira, por um caráter elitista e excludente. Nós precisamos defender a continuidade e ampliação da política de cotas em todos os níveis e também ampliar, né, os programas de assistência estudantil de modo a garantir a permanência. Nós precisamos fortalecer a luta coletiva, né, enquanto sindicato, com os estudantes de graduação, de pós-graduação, com os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, com os servidores técnicos e docentes, com outros movimentos da classe trabalhadora, de modo, né, a efetivar políticas que estejam a serviço da vida e não dos lucros. Dar continuidade e fortalecer a mobilização unitária dos servidores públicos federais pela reposição salarial, em defesa do serviço público, de condições, né, de trabalho e construção, né, de uma greve que possa também garantir a nossa unidade em defesa do trabalho e da educação de qualidade. Nós precisamos também, sem dúvida alguma, já foi anunciado, mas intensificar a nossa luta contra as intervenções, né, nas universidades, nos institutos, nos centros tecnológicos, e também, por conta, né, dessa luta contra a intervenção, buscar a revogação, né, da lei que rege, né, todo o processo eleitoral das universidades. Nesse momento, especialmente, né, de retorno presencial, não paramos de trabalhar, mas agora estamos voltando ao retorno presencial às atividades de ensino, de pesquisa, de extensão. Nós precisamos reafirmar a nossa luta contínua pelas condições de trabalho com segurança. Precisamos, né, reafirmar a luta por políticas de permanência e de defesa da vida das instituições públicas federais, das universidades, de modo específico aqui, com, né, a reposição do orçamento e com investimento, sim, em ensino, em pesquisa e extensão, de modo, né, a assegurar a qualidade da educação pública no nosso país. Então, essas lutas nós entendemos que podem, sim, se constituir como uma força contra-hegemônica para que a vida esteja acima dos lucros. Obrigada. Muito obrigada, Loiva, também. Então, agora passamos a doutora Aline, vice-diretora da Faculdade de Educação, né, para fazer o início da conversa aí, com as conversas anteriores. Graças, Aline. Tá bem. Vocês estão me ouvindo bem, porque a minha voz está um espetáculo, gente. Mas eu vou tentar, né, Tamires? Já peguei aqui 1 litro d'água, Tamires. Senão não vai rolar. Então, boa noite, todas as pessoas que aqui estão. Então, eu sou a Aline, eu sou uma mulher negra com a pele clara, dita parda, né? Mas a gente tem uma questão política afirmado a nossa negritude, né? E não a nossa cor de papel, mas sou uma mulher parda. E tenho um cabelo crespo, que agora está preso, uso um óculos com aro preto, bem visível. Atrás de mim tem uma parede branca e uma cortina. Na parede tem 2 quadros. E eu estou vestindo uma echarpe, um lenço colorido. Eu quero trazer aqui algumas reflexões que não são assim tão profundas, né? Para além do que já foi aprofundado pelos colegas,
mas principalmente provocar vocês ao debate e principalmente a ampliar a nossa reflexão. Então, a primeira delas, vou tentar usar 3 minutos para cada um para ser democrático, né, no tempo. Não estou vendo meu cronômetro, então ele não existe, tá? Não estou vendo. A primeira questão que eu trago é essa relação trazida pelo Kenji, né, que tem a ver com a pós-graduação, a pesquisa, a formação estrito sensu. E ele inicia, né, falando sobre esse contexto e falando da restrição do direito. A sociedade pautada pelos lucros acima das pessoas, a ação mais contundente dessa sociedade é a restrição de direitos, é a retirada e restrição de direitos. É retirar da classe trabalhadora ou excluir da sociedade a ideia, né, que a gente defende que a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, é a classe trabalhadora que produz, é a classe trabalhadora que move a sociedade, é a classe trabalhadora que move a economia, é a classe trabalhadora que está na linha de frente nos problemas, nas crises, é a classe trabalhadora. E essa concepção de que pós-graduando não é estudante, né, ou que não teria o mesmo direito de um estudante comum, né, seria um estamento diferente dos estudantes, na minha concepção tem muito mais a ver com a pergunta quem são os pós-graduandos e uma concepção elitizada dos pós-graduandos que a gente conseguiu a duras penas abrir, né, algumas portas para a classe trabalhadora na pós-graduação, muito tardiamente. Só perdemos para países, por exemplo, como Guiné-Bissau, que teve o direito a ter a primeira universidade na década de 70, o Brasil que tem primeiros cursos superiores, né, no século XIX, mas o entendimento de como a classe trabalhadora adentra nesse espaço. Então, como a classe trabalhadora não adentrava, também não era necessário olhar para esse estudante de pós-graduação como classe trabalhadora estudando. E classe trabalhadora estudando exige do poder público a reversão dessa lógica capitalista ultraneoliberal da redução dos direitos. Por quê? Porque a classe trabalhadora vai demandar aquilo que lhe é de direito: acesso, permanência. E a assistência estudantil cabe nessa discussão. Por outro lado, a alta produtividade com a baixa incidência de políticas para qualificação acadêmico-profissional da classe trabalhadora é um binômio que gera os números que nós temos hoje, né? Alto índice de adoecimento dos pós-graduandos, desistência, né, enxergar um horizonte muito curto nessa inserção no mundo do trabalho, né, ou do reconhecimento dessa qualificação a partir daquilo que é direito do trabalhador, que é receber pelo que produz, pelo que faz, né? Na fala da Tamires, que destaca o peso dessa conjuntura, né? Então, o peso dessa conjuntura, ele vai se diferenciando, né, ao longo das décadas, mas ele vai sendo, de igual modo, sempre muito pesado para a classe trabalhadora. E o governo Bolsonaro, em meio a uma pandemia, né, é o exemplo mais atual que nós temos, né, de como funciona um Estado genocida. Não temos outro nome, né, para essa conjuntura atual, né? Então, é quase dizer que nós temos aí esse quinteto, né,
precarização do trabalho, carestia, fome, doença, genocídio, insegurança alimentar, tudo isso numa roda, né? Um ciclo de morte e de descuido com o povo brasileiro projetado, né? Não é aleatório nem arbitrário, é projetado. Se nós retomarmos naquele PowerPoint Bolsonaro para se eleger, estava tudo ali. Estava tudo ali. Era só ver, né? Quem quisesse. E a classe trabalhadora, nesse sentido, né? Mais uma vez, acho que a Tamires nos provoca a entender esse espectro amplo das políticas públicas e a falta de entendimento na sociedade brasileira e o impedimento de que a sociedade brasileira, de que a pessoa comum, que está ali no corre do dia a dia, entenda quem são os servidores públicos. Esse também é um projeto, né, para contribuir com essa fórmula de genocídio, não entender quem são os servidores públicos, fazer a comparação de que servidor público e cargo eletivo da direita, da bala, do boi, da Bíblia, é a mesma coisa. E servidor público logra privilégio. Essa fórmula, ela contribui efetivamente para que as políticas públicas não se ampliem. A população não entende quem são os servidores públicos, portanto, pouco entende as nossas pautas. Entendendo pouco as nossas pautas, pouco luta conosco pelo serviço público. E aí, né, na fala da Tamires, eu não sei por que eu lembrei, né? Acho que eu sei sim, porque a Tamires falou sobre enfrentamento, sobre luta, né? E eu lembrei, nem sempre dá para levar a torre de merengue da Esther Grossi, né? Embora eu adore merengue, mas a Esther Grossi, vocês lembram? Todo lugar que ela ia fazer uma torre de merengues, a gente nem sempre leva torre de merengues. Às vezes a gente tem vontade de levar uma pedra, né? Mas nem tudo é uma torre de merengues. É muita luta, muita necessidade de ação, né? A Adriana apresenta para a gente o escancaramento, né, daquilo que é o Estado neoliberal. A alta cobrança e a pouca valorização. E que ainda a lógica escravagista vem com tudo se manifestar, ainda são insolentes, né? Ainda reclamam, ainda se rebelam. Veja, estão trabalhando, poderiam estar morando na rua, né? Então, essa falsa simetria, né, de que a perda de direitos e a exacerbação do genocídio num grupo trabalhador, né, que, por exemplo, são as pessoas andarilhas em situação de rua, que isso se aplica para entender a luta por direitos de quem está remunerado. Então, essas falsas simetrias ganharam muito corpo e muita mídia nos últimos anos, né? E eu te digo, né, Adriana, que todos os dias há uma reinvenção, uma reedição da Casa Grande. Quem ocupa que lugar? Quem pode entrar na sala? Quem não pode? Quem pode entrar na cozinha? Quem não pode? Quem pode ficar no quarto? Quem não pode? E isso de ter que ter um espaço reservado e fechado para os terceirizados é a reedição daquilo que é de mais ridículo e mais terrível na nossa sociedade, que é a manutenção do pensamento escravagista, né? E eu, que já circulei na FACED várias vezes e no elevador, por exemplo, já fui questionada por que estava falando com uma colega. Eu fui questionada, eu estava com uma cafeteira na mão. E aí vocês imaginem uma mulher parda, né,
com uma cafeteira na mão, pergunto para a colega, vem cá, pergunto para ela muito educadamente, eu nem disse vem cá, eu disse, tem uma caixa na minha sala, que é minha e da Laura, né, que é para ti. E aí ela disse, tá, mas qual é o teu setor? Eu disse, meu setor é o DE. Ah, tu é substituta? Não. Então, até chegar a considerar que eu era efetiva, foram uns bons andares ali na FACED, né? Porque eu estava com uma cafeteira na mão. Imagina se eu tivesse com o uniforme das terceirizadas. Eu fico pensando, eu só tinha uma cafeteira na mão. Então, é importante também se dar conta, né? Do privilégio e do quanto a gente tem que lutar contra essa sociedade escravocrata que tenta ressurgir todo dia. E finalizando, né? Eu acho que na fala, Elito, me faz lembrar que a libertação vem dos oprimidos, né? A libertação vem dos oprimidos. São os oprimidos que vão se libertar e que vão contribuir para que os opressores deixem de ser, então, opressores, né? Paulo Freire que nos diz isso. Na tua volta, a questão da classe trabalhadora estudante tem uma linda denúncia, né? Mas tem também um anúncio, o anúncio das nossas atividades de pesquisa, ensino, extensão, que a cada dia fazem romper com essa lógica do elitismo, da elitização da sociedade e da universidade, né? A minha avó costuma chamar a elite de elítica, e eu acho que a minha avó tem razão, né? Porque ela também é política, ela também está no espaço das decisões. E quando a gente acessa a universidade, a gente não deixa de ser classe trabalhadora. Por vezes parece que isso, a todo momento, né, há essa tentativa de nos excluir desse lugar de classe trabalhadora. A gente que está sempre envolvida no movimento docente, né, nas greves, na mobilização, a gente sabe disso, né, Laura? Várias colegas nossas pensam que não são classe trabalhadora, então lutar pelo aquilo que é classe trabalhadora, não é bem isso, né? Eu não sei até quando, mas... E tu me fez também lembrar, Eli, a respeito do contexto dos ciganos, e vou te dizer por quê, introduzindo na fala da Loiva também, a sociedade é racista, e ela se pauta no escravagismo, né? No escravismo, com a comunidade negra, sim, muito. E a comunidade cigana tem denunciado, por exemplo, que eles foram excluídos do Plano Nacional de Vacinação. E várias cidades instituíram leis que não permitem acampamentos ciganos nas cidades. Está na lei orgânica, que não pode ter acampamento cigano. Ela também denunciou que os ciganos foram acusados por serem nômades, de levar doença para as cidades, que então eram os ciganos que estavam levando coronavírus. Aí, para completar, a Damares gravou um vídeo dizendo para os ciganos ficarem dentro das tendas e não saírem de lá. E os ciganos, os negros, sobretudo, os indígenas, nós estamos na universidade a todo momento provocando leituras sobre a nossa presença nessas comunidades e a nossa responsabilidade com a reversão dessas situações de opressão que, para Paulo Freire, são intoleráveis, né? Nós temos que nos indignar com todas as formas de discriminação. Então, uma sociedade misógina, racista, ela não nos cabe, nós não queremos essa sociedade. E nessa via, né, nós não aguentamos mais algumas coisas. Tem coisas que a gente não aguenta mais, que a gente não tolera mais. E dentre tantas, 70, 15, 15, lista tríplice, não dá mais também, né? E por fim, assim, para concluir, deixar uma questão, né? Nós já vivemos um período de teologia da libertação em que a fé e a política buscavam nas comunidades
encontrar alternativas para a superação das situações de opressão e para a retomada da voz das comunidades. Hoje nós estamos num projeto de poder, sobretudo neopentecostal, onde a pauta moral, a pauta que é racista, sim, que é misógina, sim, volta com tudo, né? E, sobretudo, ganha mídia e ganha força nas políticas desse governo, além da mercantilização dos direitos. A gente falou de várias dessas questões, e a minha questão única para vocês todas é: quais serão os nossos anúncios? Como que a gente está construindo a saída desse buraco? Né? Como que nós estamos construindo a saída? Que cordas a gente tem? Que escadas a gente vai construir? De que jeito, né, as entidades têm pensado esse necessário projeto de reconstrução do nosso país e da nossa universidade? Muito obrigada. Desculpem passar do tempo, espero que tenham me entendido, embora eu não tenha conseguido falar, né, assim, tão nitidamente. Muito obrigada, querida Aline. E, bueno, a ideia, não sei se tem alguma questão colocada. Primeiro passamos a volta de queridas e queridos camaradas aí, né? Não temos questões, né, Isadora? A princípio, não temos nenhuma. Não sei se alguém quer intervir, porque tínhamos pensado, no primeiro momento, de as respostas serem em bloco, né? E não pingadas. Mas aí, a ver como fica melhor. Como fica melhor. A Eli não conseguiu voltar. Caiu e não conseguiu voltar mesmo. E a Tamires, Loiva, o Kenji e a Adriana. Então, por aí, quem sabe dialogam com as questões que a Lili trouxe, né? E aí, a ver se temos mais intervenções, mais questões. Pode ser? Aí, acho que na ordem que vocês quiserem. A Lili faria a mediação, mas ela está com a voz prejudicada, eu resolvi dar uma mão para ela. Ainda mais depois dessa rica intervenção, problematização que ela nos fez ali, tá bem? Eu acho que eu posso começar vendo a Aline falando. O que eu penso, o que a gente pensa em construir para que as coisas melhorem, né? Não falo bonito que nem a Aline, mas, né, eu chego lá. Eu acredito, e sempre acreditei, é um sonho, que a universidade ela precisa criar políticas, né, de qualificação para os trabalhadores, né, para que os trabalhadores terceirizados possam se qualificar, fazer cursos, algumas atividades, alguns programas integrados com os próprios cursos da universidade, entendeu? Áreas de acesso comuns para os trabalhadores, porque hoje eles não têm lugar aonde ficar, né? Não tem um lugar aonde possa descansar, tá? Muitos têm seus pontos nas prefeituras, tá? E é onde tem que ficar na rua, esperando dar o ponto para bater e retornar para o seu... Alguns setores, né, têm um lugar que cederam para os trabalhadores terceirizados, que tem mais simpatias, né? Um exemplo é a FACED, que tem uma salinha, onde elas têm cadeiras que possam descansar suas pernas, porque nem isso tu pode fazer, porque Deus o livre tu encontrar um trabalhador sentado, teu supervisor te pega, advertência, e de repente até a rua, e mudar
né? Essa maneira de contrato, entendeu? Que tem esse jeito escravagista, como a Aline falou, sabe? Porque a gente ainda é escravo, né? É uma palavra forte, mas eu trabalhei por tempos na universidade e me senti escrava, tá? Para quem não me conhece, nada da minha história, eu nunca tinha trabalhado no setor da limpeza, com limpeza, até entrar dentro da universidade. Não consegui emprego. Eu pensei, quando me chamaram, eu disse, meu Deus, estou feita, vou trabalhar na universidade, na URGS, estou feliz. E me senti escrava, me senti humilhada, sabe? Eu acho que pior do que chibatadas, sabe? Foi o que eu vivi nesses longos quase 4 anos que eu trabalhei na universidade. E eu nunca me conformei com isso, nunca me conformei, não pelo esse trabalho, entendeu? Da limpeza, mas é pela universidade está permitindo que aquilo aconteça dentro desse ambiente, entende? Isso nunca me deixou confortável, sempre me inquietou aquilo. Eu não consigo aceitar como que isso acontece aqui dentro dessa universidade, aonde que tu tá formando cidadãos, sabe, professores, cientistas, os médicos, como que isso acontece aqui dentro? Isso me deixa muito nervosa, me deixa chateada, me deixa revoltada, e eu quero, sabe, conversar com todas as entidades dentro da universidade, para que a gente mude isso, que a gente consiga, para daqui adiante, de repente, há 50 anos, a gente consiga dizer, olha, foi uma luta lá atrás que fez com que a gente tivesse um ambiente saudável para os trabalhadores, né? Eu acho que é o meu desejo, o meu sonho, e nós vamos plantar esse primeiro tijolinho. Nós já plantamos, formando a associação, né? Esse tijolinho já está ali. Dali ele não vai sair. E a gente espera que ele só cresça. Eu acho que é isso. Aí, à vontade, Tamires, Noiva, ou não está na sala, não estão na sala nem a Eli, nem o Kendi. Então, vamos por aqui e aí ver se as pessoas que estão na sala querem intervir, querem fazer questões, enfim, se posicionar, responder a pergunta última da linha, afinal, quais são os nossos anúncios. Não é? Tamires e Noiva, com vocês aí, como quiserem, a ordem. Posso falar, Loivan? Certo, eu vou falar e depois eu vou pedir licença aí para sair, que eu preciso lá buscar a Luanda, que está me esperando lá na casa da avó. Vou lá buscar ela. Então, primeiro, gostei muito de ouvi-las, né? Muito importante a gente ver essa perspectiva aí do que cada setor tá vivendo, né? E como a gente enxerga aí a universidade, as nossas relações. Eu acho que o que a Adriana falou, para mim, é determinante, assim, para a gente mudar a nossa realidade, para a gente poder também entender o que é a sociedade, né? Porque a universidade não é algo isolado do que acontece na sociedade, e também muita gente não se enxerga enquanto trabalhador dentro da universidade, né? Então, é muito importante isso que a Adriana coloca. E tem muitas coisas que a gente tem que refletir. A própria questão de como a pandemia impactou nos diversos setores da universidade, os próprios estudantes, em especial os estudantes cotistas, né, que muitos, infelizmente, não tiveram alternativa e tiveram que trancar a universidade. E a gente sabe que a universidade, ela
para muitas famílias é a única ferramenta ou a única alternativa de mudança real na sua vida. Isso aconteceu comigo, eu entrei na URGS através das cotas, hoje eu sou servidora através das cotas também, e é uma luta aí que a gente também tem que travar, que esse ano é um ano de revisão das cotas, né, 2012. A gente já tem lá no Congresso vários projetos que solicitando a alteração da lei de cotas, e 40% deles é falando para retirar as cotas raciais. Então, a gente precisa fazer também, né, que essa luta ela possa ecoar dentro da universidade. E assim, essas situações que a gente passa, né, de racismo, machismo, LGBTfobia dentro da universidade, mostra também um pouco da cara, né, que a universidade ainda tem, que é do conservadorismo, né, que é de ainda não aceitar a pluralidade, a diversidade que existe dentro da universidade. E eu acho que um fato bem emblemático disso é a situação, né, do caso de racismo do estudante Álvaro, que o cara é um cara que está sendo processado aí, né, na Polícia Civil, apareceu aí nas redes nacionais como um neonazista, e a universidade, no caso, o reitor até agora não se pronunciou em relação a isso. Então, é muito difícil, né, a gente ser uma mulher negra dentro da universidade, a gente ser indígena dentro da universidade, e teve vários outros casos, né, como o do estudante lá em 2016, que poderia hoje estar formado em agronomia, ser um baita agrônomo, e desistiu da universidade porque foi agredido por 2 marginais que se dizem alunos da URGS. 2 não, 3 marginais que se dizem alunos da URGS, né, e que provavelmente se formaram e ainda, se duvidar, laureados pela universidade, enquanto o estudante indígena teve que ir para casa porque realmente a URGS não acolheu, né, esse estudante, assim como não acolhe vários estudantes indígenas na universidade. Então, para a gente dar uma resposta para isso, eu não tenho dúvidas que a unidade ela vai ser importante para a gente poder enfrentar, né, essas pautas, para a gente poder ter essas conquistas, e também a forma da mobilização, né, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, faz lá uma nota, faz uma moção, que a gente vai conseguir, né, ter resultados. E quando o movimento indígena, quando o movimento negro, né, faz um ato de ocupar um espaço, de ter alguma outra atitude, entre aspas, mais radical, né, que é o que falam quando a gente faz algum movimento nesse sentido, as pessoas sempre colocam que o diálogo não foi feito, né, de forma antecipada. Isso é muito ruim, porque isso invisibiliza todas as articulações que foram feitas antes, né? Acho que o exemplo mais recente é a questão da Casa do Estudante Indígena, mas eu também posso falar das cotas em 2007, que a gente estava lá ocupando a reitoria em 2007 pelas cotas. E eu não tenho dúvidas que se a gente não ocupasse a reitoria naquele momento, em 2007, a gente nunca teria arrancado as cotas da URGS, nunca. Isso foi fruto, sim, daquela ocupação e de todo o movimento negro social, os estudantes que participaram, o movimento indígena que participou daquela ocupação. Então, assim, a palavra diálogo, né, já falei em outros momentos que a universidade fez eu sentir raiva dessa palavra, né? Quando fala assim, o diálogo, não quero. Se é para ser esse diálogo de tapinha nas costas, de entregar papel, né, e nunca mais ter uma resposta, não é esse diálogo que eu quero fazer parte. E mesmo nós, né, trabalhadores que fazemos greve, também é tido como sendo um movimento radical, né? Ninguém gosta de fazer greve, gente. Ninguém gosta, né? Quem gosta de ficar... A gente se desgasta muito mais fazendo greve do que indo trabalhar,
né? Então, é um movimento muito desgastante e isso me deixa muito indignada em alguns momentos, né, de ter essa forma de interpretação, né, do nosso movimento de greve, de ocupações, né, nesse sentido. Então é isso, eu quero dizer que eu tenho essa mesma motivação assim da Adriana, né, de quando ela fala, nossa, era um sonho entrar na universidade, né, muito feliz de estar lá dentro. Eu me sinto assim, eu estou muito feliz de estar dentro da universidade, porque eu fui a primeira também da minha família a entrar dentro da URGS, uma universidade pública, e eu sou a mais nova aí entre meus 4 irmãos, né? Então, para mim não é qualquer coisa estar dentro da universidade. E estar dentro da universidade me movimentando é mais importante ainda, porque como colocam aí nossos ancestrais, tem portas que se abrem só do lado de dentro. E hoje eu estou lá dentro de um espaço onde nos foi negado por muito tempo. E estar lá dentro e manter essa porta aberta, eu acho que é uma tarefa número 1, assim. Então, por isso que estar lá dentro, organizada, né, organizando a mobilização, eu acho que não teria como eu ir para o trabalho e voltar todo dia encarando como se fosse simplesmente um trabalho. Para mim é uma questão de sobrevivência, uma questão de resistência, né? E de possibilitar aí que outras pessoas possam vir, estar lá estudando, trabalhando, estar utilizando aquele espaço para momento de lazer, para mostrar, enfim, para os seus filhos, né? Onde trabalha, seja limpando o chão, dando aula, né? Fazendo algum outro trabalho, que todos os trabalhos lá são importantes e que a universidade não existiria se não tivesse cada trabalhador lá dentro, cada estudante e cada pessoa, né, da comunidade aí ao redor das universidades. Então, dizer que essa luta aí é uma luta de todos nós e que todos têm que contribuir, né, e que se hoje não se despertou esse interesse, a gente vai estar lá dentro batendo na tecla e dizendo, né, o que é importante, mostrando realmente a cara da universidade, né, que é uma cara que tem que ser uma cara plural e de todos, da diversidade, e é por isso que a gente está lá dentro. É isso aí. Obrigada, Tamires. Contigo, Noiva. Bom, acho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A professora Aline traz um conjunto de observações e, né, num diálogo aqui nessa roda, e sobre a questão, né, apresentada, me parece assim que abre, né, possibilidades para novas reflexões, assim. Acho que uma das questões que eu queria destacar é a formação, assim, dessa mesa, né? Não é tão comum uma mesa com esse formato em muitos eventos acadêmicos. Eu queria chamar atenção, né, para a formação dessa mesa, com mulheres, né, de diferentes lugares, mulheres que têm condições, né, de contribuir com a pauta em geral. Muitos dos espaços que eu circulo na universidade são majoritariamente masculinos, né, brancos, né, enfim, acho que é importante aqui valorizar, né, a composição dessa mesa. E queria dialogar, assim, acho que foi trazido muitos elementos sobre a realidade mais ampla da nossa sociedade, também mais sobre o lugar da universidade, né? E se a formação sócio-histórica do nosso país, né, marcada, né, pelo racismo estrutural, pelo patriarcado, né, pelo privilégio de classe, infelizmente as instituições reproduzem essa lógica. E a universidade é um lugar que reproduz essa lógica, né? A formação da universidade no Brasil é como um lugar tido para poucos, né, como um sistema de privilégios que reproduz, né, essa lógica. Então, lutar, né, pela universidade pública, por uma educação pública e de qualidade, né, requer de nós um esforço, né, e um processo coletivo muito intenso,
porque é se reconhecer, né, primeiro nesse espaço como um espaço de direito, um espaço que é nosso, né? Às vezes as pessoas não têm um conhecimento assim que a universidade pública é para a sociedade, né? Parece um lugar muito distante, um lugar que eu não posso ainda acessar. Então, esse processo, né, de uma relação mais próxima, né, da universidade com a sociedade é fundamental. E aí as ações, né, que se faz no campo da extensão, do ensino, da pesquisa, das atividades amplas, abertas à comunidade, um processo de educação permanente, de educação popular, é fundamental. E esse é um serviço que a universidade precisa cumprir, né? Porque senão ela vai continuar resguardando aquele lugar tido como um lugar para poucos. E a lógica, né, do lugar para poucos, por exemplo, numa instituição privada, entra quem pode pagar. Na universidade pública, né, quando a gente diz que bom que nós entramos, sim, nós entramos, somos capazes de entrar. Mas temos um outro desafio depois do ingresso, que é a permanência. A permanência é um desafio muito duro, assim como o ingresso. Seja no sentido, né, das políticas de permanência, de assistência estudantil, né, de bolsas. Vejam, as bolsas de iniciação científica, de extensão, elas têm um valor hoje de R$400. Vamos pensar esse valor para, né, a vida estudantil no sentido de pagamento de transporte, de pagamento, né, de material para estudo, de alimentação. Qual é o significado? É importante? Sim, é importante, mas é insuficiente, né? Então, se manter na universidade, né, como estudante é um desafio. E aí, quando, né, trazemos a realidade, né, dos estudantes indígenas e dos estudantes negros, especialmente, temos mais um desafio, que é enfrentar o racismo cotidiano, né? Então, você tem que sobreviver no sentido da manutenção física, né, de todas as formas, e da condição de desenvolver suas atividades e dar conta do que a universidade diz, produzir conhecimento. Mas como você produz conhecimento se colocam banana podre na porta do quarto do estudante, como nós vimos no episódio recentemente, né? Então, se, né, estudantes sofrem, né, diferentes ameaças em lugares, em espaços dentro da universidade. Se servidores terceirizados, a Adriana dizia do lugar, né, do desafio de ser terceirizado, um lugar invisível você trazia, né, Adriana, que às vezes não pode falar, não pode comunicar. Como, né, participar dessa vida, né, da universidade sem exercer aquele que é um direito básico, né, de comunicação, de integração, de construção. Então, a permanência, ele é um desafio. Então, nesse sentido, né, eu reforço assim, o desafio, né, de descolonizar a universidade, né, quebrar com essa lógica da colonialidade, do saber, né, do ser e do ter, que está muito presente no espaço acadêmico, né, que reproduz um tipo, né, ideal para estar dentro desse espaço, quando a universidade não pode ser para alguns, ela precisa ser para todos, ela é pública, ela é direito, a educação é um direito. E aí eu falo da educação no âmbito, né, do processo no âmbito da graduação e também do pós-graduação. Nós podemos nos perguntar aqui quais os programas de pós-graduação têm previsão de cotas. Como que isso está sendo discutido? Como que o ensino da educação para as relações étnico-raciais está inserido nos nossos currículos? Há uma reflexão muito grande em vários coletivos na universidade porque não está. E aí, quem é que define essa inscrição? São os nossos pares, né? Que definem o currículo. Então, nós temos um trabalho para dentro, né, no sentido
de pensar sobre essas questões e sobre esses lugares que às vezes são reproduzidos, né, lugares de privilégio dentro da universidade, e um trabalho para fora no sentido, né, também de um diálogo permanente com a sociedade. E aí me parece, né, fundamental esse processo coletivo, né, de lutas e construção de pautas coletivas com os estudantes, com os trabalhadores terceirizados, com, né, os servidores, de uma forma de que nós nos reconhecemos todos como classe, né? Nós temos que nos reconhecer como classe e entender que a dificuldade do estudante que não vem para a aula porque não tem vale transporte me afeta, né? A gente tem que se colocar nesse lugar. O estudante que não consegue se alimentar e que demanda um auxílio alimentação me afeta, né? Então a gente tem que também compreender de que esse processo é uma luta comum e nesse sentido, né, as entidades sindicais elas e falo, né, pelo Andes assim buscam essa construção pela base, né, somando com, né, uma luta coletiva também com outros movimentos, com outros sindicatos, né, com os estudantes, de modo a avançar nessas pautas que são comuns para nós, não são de uma preocupação individualizada de um grupo específico, mas afetam a todos e todas nós. Então, me parece um pouco nesse sentido, professora Aline, não sei se respondi, mas trazendo algumas reflexões assim para o giro aqui da nossa roda. Aline, queres voltar? Não tem ninguém inscrito. Eu fui escrevendo aqui um pouquinho, pensando nos anúncios que eu gostaria de fazer. Vou dizer rapidamente se faço. O primeiro talvez fosse esse, que a gente, por favor, se enxergue trabalhadores, né? A gente, em especial docentes da universidade, que a gente consiga se enxergar a classe trabalhadora e, portanto, ter essa solidariedade, não é? Nas relações da universidade. Outra questão que me toca muito, né? Ouvindo a Adriana e numa disciplina que eu ofereço, Edu 3030, que discute a relação educação e trabalho. Agora não temos feito isso por conta da pandemia, mas desde a greve de 2016 a gente deu um giro na organização do trabalho e os estudantes e as estudantes têm a tarefa de entrevistar trabalhadores terceirizados alunos. E os relatos são de isso que se está trazendo, né? De sofrimento e, para mim, de profunda indignação, né? O modo como os estudantes da casa de estudante muitas vezes se relacionam com os trabalhadores terceirizados. A questão da portaria, não é? Da cancela no campus, do passar batido, da invisibilidade, né? Quer dizer, como assim que a gente se enxerga com esse tipo de diferença, né? Defende a democracia, a universidade de qualidade, mas entre nós tem esse tipo de relação absolutamente desumana, para dizer o mínimo, né? E aí eu trouxe ali, né, anúncios, dois que eu queria, é que a gente, enfim, se enxergasse classe trabalhadora. Outra, a questão da lei de cotas, não é? Aos 10 anos, que a gente garantisse acesso, permanência e a conclusão com sucesso, com qualidade, com sucesso, enfim, tanto para a graduação quanto para a pós, sem dúvida alguma, né? E outras tantas teria, mas para não deixar de falar da questão da interventoria, que a gente pudesse anunciar o fim do 70-15-15, né? E tivéssemos e também essa intervenção da presidência na homologação das nossas eleições, né? E bueno, que pudéssemos, de fato, ter eleições diretas e, no mínimo, paritárias na universidade pública, sendo que o reitor eleito fosse nomeado, né? Outro sonho, certamente, não vou ficar por aí. Contigo, Aline. Eu acho que agora a gente se encaminha para o final, né? Porque fizemos aqui uma bela rodada.
Acho que as colegas trazem questões, né? A gente poderia ir discutindo tantas outras, né? Mas fica, no final desse debate, a nossa possibilidade de transformação. Nada é, tudo está sendo e pode ser diferente. E essa ideia, que na verdade é uma força, né? Ela é o que está nos movendo, inclusive, a estarmos aqui nessa roda de conversa, tratando desses temas, né? É entender que esse projeto, ele está, mas ele pode não estar também, e que a gente tem estratégia, sim, para fazer a mudança. E eu penso que nessa linha é isso, né, que a gente quer trazer, né, nos nossos coletivos, é essa ideia que a gente quer manter, seja numa faculdade, seja numa associação, seja num sindicato, a gente, coletivamente, a gente quer manter essa ideia com mais força. A sociedade não é, ela está sendo, e a gente pode transformá-la. Penso que é isso, agradecer muito a presença de cada pessoa que esteve aqui, com a sua fala, com as suas mensagens, com seus escritos, com as suas atenções, e que a gente possa se ver também em outros momentos. Perfeito. Eu, em nome do grupo, agradeço, né, a participação das queridas companheiras na mesa, né, nessa roda, e as participações, ainda que silenciosas, né, mas presentes aqui, nos escutando, enfim, discutindo um tema que é tão importante para a universidade que queremos, né, colocar em construção. Então, enquanto grupo Trabalho e Formação Humana, agradeço imenso a participação de todos. E a nossa próxima conversa deve ser presencial já na sala 102, lá da FACET, no dia 12 de julho, né? E a apresentação do grupo nosso, enfim, um pouco da história de trabalho que a gente tem, em especial na Grande Cruzeiro, lá já desde 98. Quando eu fiz concurso público, hein, Aline? Tinha que apresentar projeto de pesquisa e de extensão, não era 15 anos antes do meu ingresso. Fique datado. Era pesquisa e extensão, e não como está no concurso atual, né? Então, enfim, eu levei a sério a proposta e desde então a gente vem trabalhando nessa articulação. E me parece que é saudável essa universidade pública. Obrigado, então, mais uma vez. Abração para todos. Toda. Querida. Boa noite, obrigada, pessoal. Gente. Obrigada. Um abraço, tchau.